primeiramente agradecer a todos, agradecer ao Oswaldo pelo convite, e trazer um pouquinho, né? A gente vai nessa jornada da assistência na estomoterapia, né? A gente vai sempre agregando conhecimento e se você não divide, você acaba não sabendo das coisas, né? Então, assim, guardar só para você não vale nada. Então, é uma honra e fico muito agradecida pelo convite. Espero agregar um pouquinho no conhecimento de vocês, tá? Então, assim, eu vou falando, tem bastante slide, mas eles vão reforçando o manejo, né? Então, da DAI, dessa dermatite que é tão presente e então muitas vezes negligenciada, subnotificada, né? E que impacta imensamente no processo assistencial, né? Pode passar. Amor, minha internet tá ruim. Então, aqui. Então, assim, a gente quer, com os objetivos da aula, trazer para você conseguir compreender o conceito de DAI, né? Diferenciar DAI de lesão por pressão, onde elas se diferenciam, onde muitas vezes elas são associadas, né? Reconhecer fatores de risco e sinais clínicos, aplicar as boas práticas, né? Conseguir uma abordagem padronizada, né? E com isso fortalecer a segurança do paciente, tá? Então vamos lá. Por que falar de DAI aqui? Porque que a Isa me trouxe esse despertar, né? Então, assim, a DAI é frequente em pacientes com incontinência urinária, incontinência fecal ou ambas as incontinências, né? Especialmente nos idosos, acamados, paciente com dieta integral, com mobilidade reduzida e uso contínuo de fralda. Então, é muito o perfil dos pacientes da assistência domiciliar, né? Então, a DAI, ela vai impactar de que maneira, né? Ele tem um impacto direto para o paciente, porque ela vai trazer dor e desconforto, risco de infecção secundária, maior risco de lesão por pressão. Ela vai impactar no custo dessa assistência, né? Porque ela vai aumentar o custo com curativo, com produto e principalmente com tempo de enfermagem, tá? Vai impactar na experiência, na piora dessa experiência para o paciente, para a família, e eu ainda trago para toda a rede de apoio desse paciente, tá? E impactando muito, muito, muito menos e muito fortemente na qualidade, porque ela vai trazer não conformidades assistenciais, ela vai impactar na falha de registro, na imagem institucional. E eu trago assim, além da imagem institucional, na imagem do profissional, né? E vai impactar nos indicadores de qualidade, tá? Então, a gente vê que prevenir a DAI é uma ação de segurança do paciente, tá? Na qualidade assistencial, e é uma ação principalmente de humanização, tá? Próximo, por favor. Então, o conceito da MASD, tá? Que é em português, que é lesão de pele associada à umidade. Então, a MASD, ela traz um grupo de lesão cutânea causada por exposição prolongada da pele à umidade, associada ou não a irritantes químicos, atrito, fricção e micro-organismo. Então, quais são as fontes comuns de umidade? Urina e fezes, suor, exudato de ferida, efluente de estomias, muco, saliva, vazamento de dreno, sondas ou dispositivos. Então, todos esses itens, eles trazem o quê? A umidade nessa pele, tá? Então, trazer um diferencial que toda DAI é uma forma de MAST, mas nem toda MAST é DAI, tá? Então, a DAI, ela vai estar
relacionada com a própria nomenclatura dela, é uma dermatite associada à incontinência, tá? Então, porque quando eu trago um adendo aqui, quando a gente vai aplicar escala de Braden, que você vai avaliar o risco do paciente da lesão por pressão, quando você vai avaliar umidade, não só pensar que às vezes as pessoas falam, o paciente usa uma sonda de demora. Então, ele tem um risco diminuído de umidade, e aí pontua uma escala maior de umidade. Mas essa umidade na Braden, você tem que olhar esse todo aqui. Fezes, urina, suor, exudate ferida, efluente de estomia, muco, saliva, né? Então, tudo que vai dar umidade para a pele do paciente, tá? Próximo, por favor. Então, assim, a MASD, ela tem 4 formas principais, tá? Então, o que esse leque dessa umidade, tá? Então, a dermatite associada à incontinência vai estar específico para a exposição da pele com fezes e urina, tá? A dermatite peristomal, então, associada à umidade, ela vai estar com os requisitos com relação a estomias, tá? Urinária, fecal, né? Aí entra também as GTTs, tráqueos, todas as estomias, tá? Dermatite intertriginosa e intertrigo, então, relacionada às exposições da pele de grandes dobras, né? Que também a Mazda também vai abranger, tá? E a maceração perilesional, que vai estar relacionado às lesões, às feridas, né? A tratar essa pele ao redor por conta da umidade do exudato da ferida. Próximo. Então, um conceito atual de DAI, tá? Então, é a dermatite associada à incontinência, ela é uma dermatite de contato irritativa causada pela exposição da pele a fezes e urina. Caracteriza pela inflamação da pele por conta do contato desses irritantes, tá? Então, as manifestações clínicas que a gente vai encontrar: eritema, edema, maceração, dor, ardor, prurido, formigamento, erosão superficial, perda parcial da epiderme, exudação e infecção secundária, principalmente, especialmente as fúngicas, tá? Então, a DAI, ela não é só uma assadura que muitas vezes as pessoas nomenclaturam ela, né? É uma lesão associada à umidade, irritante químico, alteração de pH, fricção e à fragilidade da barreira cutânea, tá? Então, na DAI, a gente vai ter sempre esse olhar direcionado, tá? Isso que eu quero trazer esse pouquinho desse olhar para vocês. Próximo. Então, os termos que a gente deve evitar, que são usados erroneamente: assadura, dermatite perineal, dermatite por fralda, irritação por fralda, escoriação, vermelhidão. Então, esses termos, eles vão dificultar a padronização do cuidado e do registro, tá? Então, a terminologia recomendada é dermatite associada à incontinência, que é a DAI. Então, por que a gente enfatiza essa padronização de nomenclatura? Por quê? Ela vai melhorar a comunicação entre equipes, né? Padroniza registros e indicadores, facilita a auditoria e apoia na tomada de decisão clínica, tá? Então, quando você tem DAI e você tem essa clareza de definição e de fisiologia, de fisiopatologia, vai, principalmente para o enfermeiro, dar mecanismos de melhorar essa assistência, tá? Próximo. Então, a fisiologia da barreira cutânea. A pele é o maior órgão do corpo, tá? E ela atua como barreira contra a perda de água, irritante químico, trauma mecânico e micro-organismo.
tá? Então, a gente traz essa metáfora de parede de tijolo, onde eu tenho os tijolos, os corneócitos lá do extrato córneo, que são as camadinhas da epiderme, tá? E os lipídios, como o argamassa, que é o cimento que vai fazer o rejunte dessas camadas da pele, tá? E com a DAI, ela fragiliza isso, né? No que ela fragiliza isso, você abre portas para todos os danos que a gente vai esmiuçar aqui para frente. Então, manter a pele íntegra, ela precisa de uma hidratação adequada, de lipídios preservados, e do pH, a manutenção do pH ácido da pele, tá? Próximo. Então, o pH da pele e o risco de DAI. Então, o que isso está relacionado um com o outro? Então, a pele, o pH da pele, da pele saudável, ela está entre 4,5 a 5,5, dependendo da região da pele, tá? Então, é um ambiente levemente ácido. E o que esse pH ácido faz? Qual que é a função dele? Ele vai manter a barreira cutânea, então ele vai manter, preservar as ações da pele daquilo que a gente viu antes, né? Barreira mecânica, barreira de hidratação, né? Barreira de micro-organismo, barreira de trauma, tá? Então, ela controla o pH, ele controla os micro-organismos, com isso, reduz o risco de infecção e vai preservar enzimas e lipídios protetores da camada da pele, tá? E o que acontece com a urina e as fezes? Então, em contato frequente de urina e pele, ele vai elevar o pH da pele, tá? Por quê? As fezes e a urina, elas têm um pH alcalino, e a pele é um pH ácido. A pele consegue fazer as funções de barreira cutânea mantendo esse pH ácido. Então, com o contato das fezes com esse pH alcalino, altera o pH da pele. Quanto mais alcalino o pH da pele, mais frágil essa pele vai ficar, tá? E com isso, com a pele, lembra que a gente colocou dos tijolos e o cimento? Então, aquilo fragiliza. Então, você abre portas, tá? Então, a pele vai ficar mais permeável, tá? Pode passar outro, senão eu vou dando spoiler dos outros slides. Então, aqui, como que a urina e as fezes lesionam a pele? Então, primeira ação, essa combinação de fatores que vai ocasionar a DAI, tá? Então, primeiro, uma umidade excessiva. Então, a pele hiperidratada, ela vai ficar macerada, vai ficar mais frágil, vai tirar a nossa barreira dali, vai fragilizar. Então, a alteração da pele, a urina e fezes elevam o pH da pele e aí fragiliza a pele. A amônia contém na urina, ela é transformada, a barreira, e aumenta a irritação da pele. Então, por isso que muitas vezes tem causa prurido. Causando prurido, o paciente vai coçar, vai fazer microlesões, enfim. E as enzimas fecais, elas contêm protease e lipase. E lembra que lá na camada córnea, a gente tem proteínas e lipídios. Então, ela quebra essas enzimas, vão quebrar, que tem lipase e protease. Então, vai diminuir, vai fragilizar essa pele, tá? E a fricção? A higienização excessiva, agressiva, tá? Fralda, lençol, eles vão aumentar o dano dessa pele, tá? E com isso, os micro-organismos que não tem mais a barreira protetora, elas vão infiltrar para a pele, tá? Então, a DAI é o resultado de toda essa química, essa umidade, essa fricção e tempo de exposição, tá? Próximo. Então, principais fatores de risco. Então, os fatores de risco relacionados ao paciente. Idade avançada, pele frágil ou pele ressecada também, que vai dar prurido. A mobilidade reduzida do paciente, o paciente acamado, paciente desnutrido,
desidratadas, comorbidades desse paciente, uso medicamentoso dos antibióticos, corticoides, quimioterápicos, que muitas vezes você não tem como fazer a suspensão disso, né? E você tendo ciência desses medicamentos na alteração da pele, você vai aumentar a sua vigilância, tá? Dieta enteral parenteral, que pode ocasionar diarreia, fezes mais líquidas, né? Que também vão exigir um maior cuidado e vigilância. As incontinências fecal e urinária, ou muitas vezes ambas, tá? Então, esses fatores relacionados ao paciente e relacionados ao cuidado, o que a gente tem que estar atento? Uso contínuo de fralda inadequada, sobreposição de fralda, que me deixa de cabelo em pé, troca tardia, higiene agressiva, sabonete alcalino, mistura de pomada, óleos e cremes sem critério algum, falta de avaliação diária da pele e principalmente falta de registro. Tá? Próximo. Então, o papel da fralda no risco da DAI. A fralda é um recurso importante, mas pode tornar um fator de risco quando usada de forma errônea, tá? Então, ficar atento à fralda, ao tamanho da fralda, uma fralda muito apertada ou uma fralda muito grande, o tempo, a periodicidade das trocas das fraldas, né? Evitar sobreposição de fralda, a troca e absorção. Então, as trocas serem fez xixi, fez cocô, troca, né? Infelizmente tem uma situação que a gente tem, às vezes as famílias por conta de custo, elas fazem uma economia, né, da fralda, postergando, e muitas vezes que vem essas fraldas, 2, 3 fraldas, já tive situação, deparei com situação de 3 fraldas de um paciente, que você não consegue avaliar, você perde esse time de avaliação da pele, tá? Ambiente e avaliação. Então, manter lençóis limpos, secos, sem dobras, né? Pensa que essa pele com DAI já está fragilizada, né? Então, uma dobra vira um monstro, em termos de lesão, já faz lesão por fricção, às vezes lesão por pressão, por conta de dobra de lençol, dobra de fralda, por isso é muito importante o tamanho da fralda. Avaliar a pele a cada troca, a cada mudança de decúbito, tá? Então, aqui, fralda não trata incontinência, tá? Fralda, ela vai gerenciar o volume do que está saindo da diurese do paciente, tá? Então, ficar atento à absorção dessa fralda, tá? Próximo. Então, por que não usar 2 fraldas? Por quê? Ela pode aumentar o calor e diminuir a ventilação, tá? Ela pode aumentar a umidade e elevar o atrito. Percepção prejudicada, dificuldade da percepção da urina e das fezes, podendo atrasar a troca. Então, e com isso vai aumentar custo e aumenta a maceração, tá? E tem a DAI instalada, tá bom? Então, utilizar produtos adequados ao volume de eliminação, tamanho corporal e condição clínica do paciente. Próximo. Então, aqui, ó, pode dar um clique. Aqui a gente tem 2 fraldas, aonde você tem uma margem ali mais escura da fralda, e é uma fralda de qualidade, porque você vê que às vezes tem fralda que tem essas linhas, que quando ela está úmida, ela muda a cor, né? Então, tem várias opções no mercado. E aí, dá outro clique. Tem 2 fraldas nesse paciente. A fralda de baixo, ela está mais úmida. A umidade está mais para cima já está para cima do osso sacral, tá? Mais um clique. Aqui tem mais uma outra foto. Isso. Aí aqui, ó, a camada
de baixo, você vê até a presença de gel da fralda. Tanto que essa fralda está encharcada. E aqui eu pus essa foto porque, assim, você tem características e sinais ali que na avaliação da pele, que mais para frente a gente vai falar, da avaliação da pele negra, mais difícil do que da pele clara, porque ela fica mais difícil você ver a vermelhidão, né? Então, você vê uma alteração de coloração nessa pele, tá? Próximo. Então, a avaliação clínica inicial, ela começa na admissão do paciente. Na admissão, às vezes quando você pensa assim em admissão do paciente, você pensa quando você internou esse paciente no domicílio, né, falando da assistência domiciliar, ou no hospital, quando internou a avaliação admissional só lá no pronto-socorro. Não, a avaliação admissional é quando você começa o seu plantão. Você começa o seu cuidado. Então, essa avaliação da pele tem que começar aí, tá? Então, o que você vai avaliar? Então, o tipo de incontinência que esse paciente tem, é urinária, fecal, é ambas? Qual a frequência? Qual a consistência das fezes? Está em uso de antibiótico? Faz uso de laxativo? A dieta enteral? Qual a mobilidade desse paciente? Qual a cognição desse paciente, né? Tem dor? Então, as condições da pele, que produto que está usando pela equipe ou pela família, né? Então, quem está na assistência domiciliar, é sempre estender principalmente o enfermeiro avaliador, o enfermeiro clínico que está ali nessa casa, na medida do possível, sempre trazer a família para o cuidado, né? Porque muitas vezes a assistência domiciliar, ela vai além da equipe de enfermagem, né? Na grande maioria das vezes, porque a gente vai dar, muitas vezes, essa assistência técnica é temporária, né? E eu tenho que habilitar essa rede de apoio, esse familiar, nessa dinâmica de cuidado, né? Então, a avaliação de pele, de fralda, tempo de troca, tem que trazer a família para perto, né? Porque senão fica ainda mais difícil. Então, voltando lá para avaliar ainda. Frequência da troca, técnica de higiene, presença de lesão, tem eritema, tem maceração, tem candidíase, né? A colonização fúngica. Então, quando vai avaliar? Na admissão do paciente que eu falei, diariamente como rotina, a cada troca, a cada mudança de decúbito e sempre que houver a alteração clínica. Tendo alteração clínica, de acordo com o protocolo da instituição, já faz a comunicação com o enfermeiro visitador, com avaliação médica. Então, esse toda a rede de apoio do paciente. Vamos lá. Então, aqui, tem a escala de avaliação Berineau-Niks, que ela vai avaliar, uma escala com maior score, maior a necessidade de vigilância, tá? Então, o que eu tenho que estar atento? Ao tipo e intensidade do agente irritante. Então, qual a consistência das fezes, tá? As fezes estão formadas, fezes moldadas, fezes mole, fezes líquidas, tá? Duração do contato, qual a frequência da troca, tá? Condição da pele perineal, a pele está íntegra, tem eritema, tem erosão? Fatores contribuintes, então, o número dos fatores contribuintes que estão presentes, tá? Se eu tenho uma intensidade, se eu tenho as fezes líquidas, se eu tenho pouca frequência de troca e tenho uma pele com erosão, ela tem um risco maior, tá? Próximo. A classificação clínica da DAI. Então, eu tenho uma DAI leve, onde eu tenho um eritema discreto, uma pele está íntegra, mas ela pode estar com ardor, pode ter desconforto, mas não tem erosão, tá? Na DAI moderada, ele tem um eritema mais intenso, muitas vezes eu tenho áreas com maceração, áreas, né, de maior umidade, erosões superficiais, dor e ardor evidente, tá? Da intensa, eu tenho a perda da epiderme,
Eu tenho lesões extensas, pode ter exsudação, dor importante, alto risco de infecção secundária. E na DAI com suspeita fúngica, eu tenho lesões satélites, tem pústula, tem vesícula, bordas úmidas, prurido importante, piora do quadro, apesar da melhora dos cuidados básicos, tá? Então, essa evolução clínica a gente tem que estar atento. Próximo. Próximo. Então, aqui, as imagens aqui de uma pele, de uma dermatite leve, moderada, onde você vê esse eritema muito maior. Ali na intensa, você tem perda de epiderme, tá? Tem lesão instalada. E na lesão fúngica, você já tem todo um quadro de infecção fúngica. Próximo. Então, a DAI em diferentes tons de pele, tá? Então, na pele clara, vai estar mais evidente, mais fácil de você evidenciar essa alteração de coloração, de rosa, de vermelho, né? Essa vermelhidão, ela está mais evidente. Na pele escura, essa visualização é mais difícil, então você vai investigar, pensar em áreas arroxeadas ou vermelho escuro, castanho alterado, palidez localizada, que muitas vezes são pontos de maior maceração, tá? O brilho diferente, calor e endurecimento, tá? Dor e ardor relatado pelo paciente. Então, na pele escura, você tem que estar atento a o que investigar na pele escura, tá? Porque muitas vezes você vai ter mais dificuldade e aí você vai, quando se surpreende, já ter uma lesão instalada, tá? Próximo. Então, sinais e sintomas de alerta. Observar e registrar ardor, dor, coceira, queimação, formigamento, eritema, edema, maceração, pele brilhante, pele úmida, erosão, às vezes sangramento superficial, bolhas, exudato, mau odor, lesões satélite, presença de pústula, sinais de infecção, calor, ardor, tá? E a conduta. Na presença de sinais de infecção, candidíase, piora rápida, dor intensa ou lesão extensa, comunicar ao enfermeiro responsável, tá? E acionar a avaliação de especialista ou avaliação médica conforme o protocolo da instituição, tá? Então, a comunicação vai fazer um diferencial na condução do tratamento, tá? Próximo. Então, aqui, DAI e lesão por pressão, diferenças e o que elas estão, muitas vezes elas estão concomitantes, tá? Então, aqui, nesse quadro aqui, eu trouxe, para exemplificar, assim, ficar um pouco mais didático, então eu tenho DAI numa coluna, eu tenho lesão por pressão na outra coluna. Então, qual a causa da DAI? Urina, fezes, umidade e irritantes, tá? A causa da lesão por pressão, cisalhamento e microclima. Pensando no microclima, ele está totalmente relacionado ao uso da fralda, principalmente, tá? Então, superaquecimento de superfície de suporte, do colchão, do lençol, enfim. O local, em áreas expostas à incontinência, tá? Então, fecal ou urinária, tá? E na lesão por pressão, proeminências ósseas ou dispositivos médicos também, tá? O padrão. Então, normalmente, a DAI é uma lesão superficial, difusa, tá? E irregular. E a lesão por pressão, ela é mais delimitada, porque eu tenho a proeminência óssea, tá? Então, tem dúvida, pensa, qual o posicionamento, qual o período, tempo de disposição em cada posição, tá? Então, a localização, ela está mais definido, eritema não branqueável ou perda tecidual profunda, tá? O mecanismo, normalmente, a DAI é de fora para dentro e a lesão por pressão é de dentro para fora, quando você tem a proeminência, porque você tem uma proeminência óssea ali,
tá? O sintoma, ardor, queimação, prurido, dor, e a lesão por pressão, ela vai estar localizada, e o tempo tem uma história de pressão. Então, investiga por quanto tempo, como que tá. Normalmente, quando eu chego na casa do paciente, eu falo assim, me conta a historinha dessa lesão. Como que é o dia a dia? Que hora que levanta? Até que hora que fica? Que hora que vai para a cadeira? Que hora que vai para a poltrona? Volta para a cama? Então, fazer passo a passo, fazer o paciente ou o cuidador, o profissional que está ali, relatar o tempo. E você vai bater nessa tecla para a velocidade de troca de fralda, tempo de decúbito, né? Então, para você fazer esse mapeamento, para você ver essas diferenças. Por quê? Porque muitas vezes elas estão juntas, né? Porque uma pele que está um tempo maior de pressão e uma pele mais fragilizada, porque está tendo menos trocas, né? Essa pele está ficando mais exposta à umidade, essa pele na região sacral, região de isco, região de trocânter, vai estar mais fragilizada porque está mais úmida, tá? Vamos lá, passa. Então, relação entre DAI e lesão por pressão. O que eu tenho que estar pensando aqui? Avaliação e umidade, avaliação diária da pele e manejo da umidade, diário, não é? Às vezes, diário, eu tenho mudado, às vezes, minha fala para constante, né? Porque diário, às vezes, é uma vez ao dia, é diário. Não, mas é sempre. Fez xixi, fez cocô, troca, tá? Fricção e proeminência. Então, controle da fricção e proteção de proeminência óssea. Então, esse gerenciamento tem que fazer também do cuidado, tá? Decúbito e suporte. Então, mudança de decúbito e superfície de suporte. Quanto tempo ele está sobre essa superfície? Como que está? Tem coxinho? Tem um colchão pneumático? Tem uma mudança do posicionamento da pressão, né? Desse osso? Muitas vezes eu falo nas casas assim, vai mudar para o decúbito lateral direito? Não precisa ficar de lado. Uma inclinação nessa ponta de osso que está ali, ele já vai mudar esse ângulo de pressão, tá? Então, muito atento a isso. Nutrição e registro. A nutrição está adequada? A hidratação desse paciente está adequada? Como que está sendo feita a higiene? Como que está sendo realizado esse cuidado? E, principalmente, o registro. Comunicou? Falou? Porque, às vezes, viu uma epidemia e guardou para ele, né? Às vezes o próximo plantão nem está sabendo, né? Acho que está tudo bem, e aí fragiliza nesse cuidado. Próximo, por favor. Então, gestão da DAI, ela tem 2 pilares para nortear a gente, tá? Então, no pilar 1, você vai gerenciar a incontinência, tá? Então, reduzir ou eliminar o contato da pele com a urina e com as fezes, tá? Então, esse tempo de contato a gente ganha muito na assistência, tá? Sem manejo da causa, nenhum produto de barreira será suficiente, tá? É igual quando eu vou falar de lesão por pressão, não adianta você fazer o produto de maior tecnologia, maior custo, se não faz a mudança de decúbito, tá? No pilar 2, a gente tem o regime estruturado de cuidado com a pele, onde as abordagens são feitas em três etapas: limpar, proteger, cuidar e hidratar. Tá? Então, esses pilares, quando seguidos, a gente consegue diminuir essa incidência da DAI. Tá? Vamos lá. Então, aqui no pilar 1, quando eu tenho as condutas de enfermagem, no monitoramento, o que abrange isso? Esse gerenciamento da incontinência, tá? Então, eu vou identificar o padrão urinário e o padrão intestinal desse paciente. Vai monitorar os episódios de diarreia, né? Porque muitas vezes, o paciente tá diarreico, mas o uso da medicação, da dieta, as fezes dele vão ser mais líquidas. Não é porque a dieta é mais amolecida que ele está com diarreia, tá? Registrar a frequência de eliminações e característica das fezes, tá?
Então, os fatores associados, o que eu vou estar olhando? Monitorar efeitos de antibióticos de dieta enteral, laxativos e constipação, tá? Orientar hidratação conforme prescrição e condição clínica do paciente, tá? Dispositivos e comunicação. Então, vou estar avaliando a necessidade de comadre, de papagaio, de coletor urinário, de dispositivos não invasivos, além de avaliar a necessidade, avaliar a aplicabilidade, como que está colocando essa comadre, como que está usando esse papagaio, o coletor urinário, né? Então, fazer essa gestão. Evitar catéteres vesical de demora sem indicação clínica, tá? E orientar paciente cognitivo preservado a avisar quando estiver molhado e evacuado. Vou trazer um adendozinho aqui para a gente ficar atento com os nossos cuidados, que muitas vezes os pacientes eles são induzidos à incontinência por uma comodidade da equipe ou do familiar, né? Porque o uso de fralda facilita muitas vezes o cuidado desse paciente e ele, não, tá de fralda, pode fazer na fralda, porque é mais trabalhoso pegar e levar esse paciente para o banheiro, né? Então, às vezes, por comodidade da equipe de apoio, seja técnica ou não, esse paciente fica incontinente, né? Então, ele para de aprender o cérebro a mandar a mensagem, minha bexiga está cheia, não, eu posso segurar mais um pouquinho, não, aguento um pouquinho, não, está na hora de fazer xixi. Então, perde esses por comodidade da equipe, tá? Vamos lá. Isso daí é matéria para outra aula, só para falar disso. No pilar 2, que eu vou registrar o regime estruturado desse cuidado da pele, tá? Então, vou limpar. O que é o limpar? Remover urina, fezes e resíduos sem agredir a pele, tá? Então, muitas vezes você vai higienizar essa região que está já fragilizada pela umidade que está ali fragilizando essa pele, e você vai remover urina e fezes e os resíduos sem agredir, com uma suavidade nessa higiene, tá? Proteger. O que eu tenho? Criar barreira contra umidade, enzimas fecais e fricção, tá? Então, quando eu vou fazer, por exemplo, a aplicação de um creme barreira, né? Higienizar, porque ficar atento à quantidade que está indo, né? Então, muitas vezes, na minha assistência, na minha orientação, eu sempre falo, eu mensuro o tamanho da quantidade de pomada que você vai colocar ali, porque toda pomada que para assadura, de proteção, um creme barreira, a cada troca ele tem que ser retirado, porque se fica resíduo, vai ficar resíduo do quê? De xixi, de cocô nessa pomada. Então a pele não vai ficar limpa, tá? Se você passar uma camada mais espessa, vai dar mais trabalho para tirar, tá? Então isso tem que estar muito atento. Então às vezes sempre falo, não, coloca para esse tamanho de bumbum, uma ervilha dá, uma azeitona, uma ervilha, uma lentilha. Então, você consegue mensurar, as pessoas mensurarem a quantidade de pomada que você vai estar colocando ali, porque é uma camada fina. A pele não vai absorver a camada grossa. Ela só vai ficar ali e vai aumentar a umidade, tá? Cuidar e hidratar. Então, manter a pele hidratada, por quê? Se uma pele fragilizada, ela perde a elasticidade, a complacência. Então, ela perde isso daqui e ela fica inflamada e aí quebra a barreira cutânea da pele e aí fragiliza, tá? Então, outro. Então, na etapa 1 de limpeza da pele, as boas práticas. Então, higienizar as mãos antes e depois, usar luva de procedimento, limpar após cada episódio de fezes, realizar limpeza pelo menos diariamente, porque às vezes você vai em casas que o paciente ele toma banho 2 vezes por semana, né?
Então pensa essa pele só ali no paninho, né? Com banho, água e sabão 2 vezes por semana. É complicado. Então, pelo menos diariamente, tá? Usar técnica suave, evitar esfregar, secar com pequenos toques. Então, não seca, seca, seca e seca, tá? Sem fazer fricção, tá? Dar atenção às pregas cutâneas, tá? Que muitas vezes, e aí nos pacientes idosos com a pele mais frágil, você perde tônus muscular, né? Você tem uma flacidez cutânea que produzia as pregas, e aí tem que higienizar, abre as pregas e limpa a pele, tá? Preferir limpadores suaves, pH balanceado, quando disponível sem enxágue, sempre atentando o sem enxágue, que tem que estar limpo. Só não enxágua aquilo que está limpo, tá? Que senão tem que enxaguar. Evitar sabonete em barra, porque muitas vezes o sabonete em barra vai ficar colonizado, tá? Sabonetes alcalinos, infelizmente, assim, a gente vem, desde a dermatologia, assim, a gente vem batendo pesado na histoterapia também, a respeito desses, como é que fala? Do uso de... Peraí, que eu apertei um botão aqui. Os sabonetes, eles são pH neutro. O pH neutro, ele tá um pH de 6, de 7, mais ou menos. Lembra que o pH da pele é de 4,5 a 5,5. Então, o sabonete neutro, o sabão neutro, ele é um pH contraindicado para a pele. Então, mas, até por uma questão cultural, ninguém vai comprar, que está lá, pH ácido. Ninguém vai comprar. Então, normalmente, a indústria eles colocam pH fisiológico da pele, pH da pele, pH. Normalmente, os sabonetes líquidos de neném, eles têm um pH mais direcionado, mais ácidos, tá? Então fiquem atentos com essa questão do pH, tá? Evitar fricção intensa, clorexidina de rotina, água muito quente, né? Lembra quando você vai lavar uma louça engordurada que você põe água quente, tá? Por quê? Porque ela derrete a gordura, facilita a gordura. Mas a barreira cutânea, ela tem uma camada lipídica. Então, os banhos quentes no inverno, a água muito quente, ela também fragiliza essa pele, porque tira essa proteção natural, essa camada lipídica da pele, tá? E produtos com álcool também evitar, porque se vai lesionar essa pele, vai ressecar e vai doer quando tem microlesões, enfim. Próximo, por favor. Então, por que evitar sabonete comum? Já falei um pouco disso, que ele vai remover a camada lipídica e pode alterar o pH cutâneo. Muitas vezes vai ressecar, vai aumentar a irritação, vai favorecer fissura, prurido, com isso o paciente coça, né? Vamos lá, para a etapa 2. Então, nos cremes barreiras, a gente tem que estar atento, porque tem cada produto desses, eles têm suas recomendações, tá? Então, a dimeticona, ela faz uma proteção contra irritantes e reduz a maceração, tá? Tem alguns cremes barreiras que têm dimeticona na sua composição, ótimo. Petrolato, proteção oclusiva eficaz, tá? Sempre ficar atento ao petrolato, porque muitas vezes, como ele é um componente do petróleo, né? Ele às vezes pode trazer mais irritação para as peles, tá? O óxido de zinco, ele faz uma boa proteção, mas o uso criterioso por conta de a remoção dele às vezes ser mais difícil e faz aquela camada muito espessa, né? Então eu falo assim que bumbum de neném, bumbum de neném, de idosos extremos, né, principalmente, não é que hipogloss, o óxido de zinco, não é pancake, não é maquiagem de palhaço, que tem que fazer aquela coisa emplastada branca, tá? Então,
menos, aqui é sempre muito mais, tá? Então, dexpantenol também auxilia na hidratação e no reparo de barreira, tá? As películas poliméricas, então as barreiras líquidas, os sprays, tá? Eles fazem uma proteção importante, tá? Lembrando que muitas vezes a pele tem que estar seca para você colocar uma barreira, porque ela não adere à água, tá? Então, ficar atento a isso. Silicone, cremes barreiras, produtos com silicone, eles normalmente faz uma proteção bem efetiva, e aí você tem que ter o conhecimento desses agentes para você também ver a indicação e muitas vezes ver o custo, porque tem produtos com mais eficácia, mas eles são mais caros também, entendeu? E às vezes você vai colocar um caro com uma aplicação errônea, então também não vai ficar bom. Próximo. Então, comparação prática entre barreiras, tá? Então, aqui eu já falei mais ou menos. Na dimeticona, ela melhora a redução, maceração e muito eficaz nos protocolos de prevenção, tá? O petrolato e a vaselina, aquilo que eu falei, às vezes você tem que ficar atento, porque às vezes ela umidifica muito. Se você tem uma DAI associada com que precisa de um curativo, né? Ele não vai fazer a fixação desse curativo, então ficar atento com essa questão do petrolato. E óxido de zinco, falei já. Pode passar esse slide, Isolda, que eu já falei lá na outra. Então, cuidado com o caldeirão da bruxa, tá? Então, aqueles potinhos de misturas, tá? Então, ficar atento, porque muitas vezes coloca no potinho e você põe dedo contaminado ali, pronto, já contaminou todo o caldeirão, tá? Então, ficar atento com essas misturebas, que principalmente super contraindico fazer os potezinhos. Na minha orientação, muitas vezes você mistura componentes, você pode fazer uma alteração, potencializar algumas coisas, e então eu sempre oriento, coloca aqui no dorso da mão. Então você vai colocar a quantidade da azeitona ou do mervilha, né? Põe um pouquinho ali, vai pôr, tá muito espessa aquele creme, põe uma gotinha do petrolato, mistura, e ali do que dali passou e acabou, né? Então você não vai ficar contaminando, que é o grande risco, porque assim, ó, o risco das misturas inadequadas. Então, pode fazer uma dermatite irritativa e alérgica, você nem sabe o que irritou o que está tudo misturado ali. Oclusão excessiva, maceração, dificuldade de avaliar a pele, aumento de custo e falha na terapêutica, tá? Então, fica muito atento com isso. Próximo. A etapa 3, de hidratação e cuidado contínuo. Então, a hidratação mantém a pele mais elástica, mais resistente à fricção, menos propensa à fissura e menos vulnerável às lesões, tá? Então, as boas práticas da hidratação. Hidratar peles ressecadas, evitar hidratação excessiva em áreas já maceradas, utilizar hidratante compatível com barreiras e produtos absorventes, aplicar suavemente e avaliar a pele diariamente, tá? Então, distinção importante: hidratar não é umedecer, tá? A pele macerada precisa de redução de umidade e proteção e não mais de umidade. Então, ficar atento com essa hidratação, conhecer e avaliar. Às vezes a gente tem que se policiar muito, que você vai no cuidado mecânico, né, de ligar no automático e vai. Então, tem que passar o creme depois do banho e você nem vê o que você está passando, onde você está passando, quantidade está aplicando. Então, ficar atento. Próximo, por favor.
Conduta preventiva por risco. Então, a pele de risco baixo, tá? Então, eu tenho avaliação diária, uma higiene suave, fralda adequada, troca após evacuação, barreira conforme necessidade, tá? No risco moderado, eu tenho avaliação a cada troca, a cada mudança de decúbito, limpeza com pH adequado, barreira protetora regular, revisão da frequência das trocas e educação do cuidador, tá? Risco alto. Então, eu tenho um plano individualizado, um registro sistemático, barreira de maior durabilidade, redução máxima do tempo de condução de fezes e urina, avaliação de diarreia, fatores causais, tá? Acionamento do enfermeiro ou do estomoterapeuta, integração com prevenção de lesão por pressão, tá? Então, tem que fazer a gestão de tudo isso. Conduta na DAI leve. Eu vou reduzir a exposição, reduzindo o contato com a urina, revisar tamanho e frequência da troca de fralda, higienizar com produto suave, pH balanceado, técnica sem fricção, secar por toque, não por fricção, e reavaliação e registro, tá? Reavaliar diariamente e registrar o aspecto da pele, sintoma e conduta, tá? O que foi feito, porque se você tem a informação e guarda só para você, não adianta. Próximo. Nadar moderada. Então, eu tenho que controlar a umidade, a dor, para não progredir a lesão, tá? Então, eu vou intensificar a proteção cutânea, evitar o atrito e esfregar, utilizar a barreira protetora conforme protocolo, avaliar a necessidade de película protetora, trocar fralda imediatamente após a evacuação, investigar diarreia, dieta, antibiótico e produtos irritantes, tá? Comunicar enfermeiro responsável e registrar na evolução com descrição objetiva, tá? Próximo. Na intensa, eu vou acionar o enfermeiro responsável e estomoterapeuta, avaliar a necessidade de prescrição específica, manejar por dor durante a higiene, usar técnica de limpeza extremamente suave, reduzir ao máximo a exposição de urina e fezes, proteger toda a área exposta, avaliar infecção secundária, tá? Lembra, nós estamos vendo uma DAI intensa. Integrar a prevenção da lesão por pressão, registrar tamanho, localização, características e sintomas e monitorar a evolução diariamente, tá? Então, muitas vezes, quando você tem um paciente com uma pele em risco, né, ou já com uma DAI intensa, você faz até muitas vezes na passagem de plantão, você já estabelece as prioridades, né? E você já põe um item obrigatório na passagem de plantão, tá? Próximo. Então, quando eu tenho a candidíase associada, tá? Aí eu tenho que comunicar ao enfermeiro, solicitar uma avaliação médica, porque muitas vezes vai ter uma prescrição medicamentosa, sempre conforme o protocolo da instituição. Não iniciar antifúngico sem prescrição, salvo o protocolo, se no protocolo já está desenhado, autorizado essa aplicação, manter a limpeza suave, proteção da pele e evitar oclusão excessiva, tá? Vamos lá? Então, erros frequentes na prática assistencial. Chamar toda lesão glútea de lesão por pressão. Nem sempre é. Às vezes nem tem proeminência óssea. Eu já tive lesão por pressão por prega cutânea, tá? Então, paciente idoso, emagrecido, aquela flacidez muito, muito importante. E quando eu fui acionada, ele tinha uma lesão instalada, mas a prega, e além do lençol, além da fralda, era da própria fragilidade da pele, tá? Então, ficar muito atento. Chamar toda a DAI de assadura, tá? A gente viu, a DAI tem todas as suas evoluções, tá? Usar 2 fraldas sobrepostas, pelo amor de Deus, isso nunca, fica atento. Esfregar a pele para limpar. Usar sabonete de barra ou produto alcalino. Aplicar várias pomadas ao mesmo tempo, tá? Se você vai aplicar
você tem um tempo de absorção de uma pomada para outra, senão você só aumenta a umidade, tá? Próximo, por favor. Boas práticas para técnicos de enfermagem. Então, o que eu, enquanto técnico, preciso estar atento na prevenção da DAI, tá? Então, observar. Pele durante a higiene, durante o banho, troca de fralda e mudança de decúbito. Comunicar vermelhidão, dor, ardor, maceração ou erosão, tá? Acionar o enfermeiro diante da piora, então viu piorar, aciona o enfermeiro. Técnica correta: utilizar técnica suave, evitar fricção, trocar fralda após evacuação, manter lençóis secos e esticados, registrar e orientar, não aplicar protocolos não prescritos, tá? Eu sei que muitas vezes no domicílio a gente se depara muito com essa situação, porque tem a indicação do familiar, né? Ou às vezes do cuidador, que às vezes tem mais poder, mais autonomia no paciente do que o próprio familiar, né? Registrar eliminações e alterações, orientar cuidador conforme plano de cuidados. Então, assim, o enfermeiro trazer essa equipe de apoio, além da equipe técnica, trazer para perto, né? Então, assim, a anotação, o registro é o seu empoderamento, né? A sua segurança, tá? Então, isso é para todos os níveis hierárquicos da enfermagem, tá? Então, a prática do enfermeiro, avaliar e classificar, então vai avaliar o risco de DAI, vai classificar a gravidade, vai diferenciar a DAI de lesão, tá? Vai capacitar e acionar, capacitar o técnico, o cuidador, acionar estomoterapeuta quando necessário, prescrição e acompanhamento. Vai prescrever cuidado de enfermagem, definir produtos conforme protocolo, acompanhar a evolução, registrar, monitorar. Então, vai registrar a conduta, a resposta ao tempo terapêutico, tá? O tratamento terapêutico. Monitorar indicadores e avaliar fatores sistêmicos dessa evolução, tá atento à fisiopatologia de tudo isso, tá? Próximo. Então, orientação da família e cuidador, tá? Que no domicílio a gente tem o que fazer? Avisar a equipe diante da vermelhidão, dor, ferida e mau odor, tá? Não, porque muitas vezes esse cuidado diário não tá, você não tem um cuidado técnico, você não tem um auxiliar, é o cuidador, é o familiar que está ali. Então, o trabalho educacional com essa equipe de apoio do paciente é muito maior, tá? Não deixar paciente molhado, trocar após evacuação, manter pele limpa e seca, seguir prescrição da equipe, informar diarreia, constipação e mudança, alteração do aspecto das fezes, tá? O que não vai fazer? Não usar pomada por conta própria, não misturar produto, não usar talco, álcool, perfume ou receita caseira, não esfregar pele durante a higiene, tá? Então, esse trabalho educacional, o enfermeiro vai ter que fazer com a equipe, tá? Registro assistencial, o que documentar? Então, eu falei que é o nosso guardião, né? É a nossa evolução, a nossa anotação de enfermagem. Então, o que eu vou colocar? Local, tamanho aproximado, cor da pele, presença de eritema, maceração, erosão, bolha e exudato. Dor, odor, prurido, queimação, presença de lesão satélite, tá? Tipo de incontinência, frequência das evacuações, consistência das fezes, produto utilizado, conduta realizada, orientações que foram repassadas ao cuidador, comunicação ao enfermeiro, médico e evolução, tá? Então, um exemplo de registro que a gente trouxe aqui, ó. Registro perineal em glúteo, com eritema difuso, pele úmida, sem perda profunda, paciente refere ardor à higiene, realizada a limpeza suave, secagem por toque e aplicação de barreira conforme prescrição. Cuidadora orientada a não utilizar produtos não prescritos. Enfermeiro comunicado, tá? Então, a gente tem que ficar atento a essas nuances. Então, os indicadores sugeridos pela ISA.
a incidência e prevalência, então, incidência de DAI em pacientes incontinentes, prevalência de DAI em pacientes acamados, tá? Resolução e complicações. Tempo médio de resolução da DAI, percentual de DAI com suspeita de infecção secundária, DAI associada à lesão por pressão. Então, avaliação e protocolo preventivo. Percentual de pacientes incontinentes com avaliação de pele registrada. O percentual com cuidado preventivo documentado. Eu pulei a sequência aqui, né? Adesão e reincidência, tá? Então, adesão ao protocolo de limpeza, proteção e hidratação, registro de orientação ao cuidador, reincidência de DAI, tá? Então, isso tudo são indicadores que vão fazer, muitas vezes, muito dos profissionais têm um indicador como aquele monstro que fica cuidando. Não, ele vai evidenciar aquilo que está bom e aquilo que tem que ser melhorado, né? Então, a gente tem que parar de olhar negativamente para os indicadores, né? Ele vai mensurar o meu cuidado, né? O quão eu estou boa e o quão eu posso melhorar, tá? Acho que é só uma mudança de ponto de observação. Próximo. Acelerei, né? Eu preciso acelerar, porque tem muito. Quanto tempo de aula, Rosaldo? Nossa, 2 horas já? Jesus amado. Então, vamos lá. Fluxo prático, tá? Então, na prevenção da DAI. Então, primeiro, eu vou identificar paciente com necessidade. Vou avaliar na data da admissão e risco, tá? Planejar, definir esse plano terapêutico, a aplicabilidade disso, tá? E monitorar, porque eu vou fazer os registros e precisar melhorar o que deu certo, o que não está dando certo e o que deu certo para a manutenção da pele no objetivo da pele íntegra. Bom? Então, um checklist rápido no atendimento domiciliar. Então, a avaliação e higienização. A pele foi avaliada? O paciente está limpo e seco? Houve episódio de fezes? Foi higienizado adequadamente? A fralda está adequada ao tamanho e ao volume dessa diurese? E dessa evacuação, né? Então, o produto, registro e comunicação. Há sinais de eritema, maceração ou odor? O produto correto foi utilizado? Ou o produto correto foi bem aplicado, né? Às vezes ele foi utilizado, mas foi... A família sabe o que não deve usar? A alteração foi registrada? O enfermeiro foi comunicado quando necessário? Tá? Então, esse checklist vai nortear o sucesso. Vamos lá. Então, aqui uma discussão de caso, tá? Aí, Oswaldo, não vai dar tempo da gente abrir para quem quiser? O que você me sugere? Tem pouca coisa. Pode seguir, Tininha. Não deu 2 horas, não. Deu 1h10 agora, mas 10 minutinhos a gente Ai, encerra. é verdade. Aqui eu comecei já desde 3 Dá os horas. casos que eu acho que é bom para o pessoal fixar bem. Então tá ótimo. Então vamos lá. Então vamos lá. Discussão do caso. Nessa agora, quem quiser abrir, falar, conversar, palpitar, por favor. Olha, o Ed está aqui. Que bom te ver, Ed. Ô, Tina, eu vou tirar, porque ele já tá com a resposta. Aí eu vou tirar e você tá com a aula aberta aí ou eu coloco o caso e a gente vai comentando? Pode ser, acho melhor colocar o caso. Que está aberto, mas está de outro lado. Tem que sair daqui. Tudo bem. Quer que eu leia o caso então? Pode ser, por favor. Então, discussão do caso 1. Paciente idoso, acamado, em dieta enteral. Uso contínuo de fraldas. Cuidadora relata 3 episódios de fezes líquidas no dia. Durante a higiene, técnico observa a região perineal avermelhada, úmida e paciente refere ardor. A primeira pergunta é: quais os fatores de risco estão presentes?
Olha lá. Quem Quem quiser quer falar? abrir, Alguém quer falar? Ó, vou revisar Posso, aqui, ó. posso Paciente falar. idoso. Pode vamos lá, falar. Bom, Priscila. idoso, acamado, uso de fraldas, evacuação 3 vezes ao dia. Não lembro se qual era se estava amolecido ou não, mas já são fatores que predispõem, né? E a Fezes dieta líquidas, também é. que falava, E a né? Ah, dieta e a enteral. dieta. Isso. Isso é uma DAI ou é uma lesão por pressão? Não, é uma DAI, porque é região de períneo, né? Não, Aí eu não. acho que vale assim, é você pensar que eu tenho a discussão está em volta da DAI. Não que esse paciente pode vir a ter uma lesão por pressão também, porque a região é a mesma. Eu tenho a proeminência óssea nessas regiões, certo? Então, esse olhar para a pressão tem que estar sempre atento. E você sempre está enfatizar a mudança de decúbito. Que daí você pode ter a DAI e não ter a lesão por pressão. Perfeito. Vamos lá para o caso 2. O paciente com área sacral avermelhada, delimitada sobre proeminência óssea, dor local e pele íntegra. Não há relato de umidade persistente, mas paciente permanece muitas horas na mesma posição. Parece DAI ou lesão por pressão. Quem quer responder? Está fácil, ó. Paciente com área sacral avermelhada, delimitada sob proeminência óssea. Lesão Dor por pressão, local né? e pele íntegra. Lesão por E pressão. Lesão por pressão. Exato. E lá ainda fala que o paciente fica muito tempo na mesma posição, né? Então a gente tem que ficar atento a essas situações, né? perfeito. Vamos lá, agora eu vou compartilhar, tá, Tina? Os dois casos já. Dona Josélia, a senhora está por aí hoje, não participou tanto da aula igual na última? Acho que eu não dei tempo, eu falei tanto, fui acelerando, acelerando, com medo de não dar tempo dos slides passarem. Espera É. aí, não estou conseguindo compartilhar aqui. Perfeito, pode ir. Então, eu quero assim trazer aqui um bate-bola com vocês para assim o que muda na prática a partir desta aula. Então, vocês vão conseguir avaliar a pele do paciente incontinente? Quero o feedback agora de vocês. O que vocês acham? Conseguiu clarear ou só confundiu mais a cabeça de vocês? Para mim, deixou muita coisa clara. Porque até então, quando eu via DAI, muitas vezes na minha cabeça poderia ser não lesão por pressão em si, mas uma alergia, sabe? A fralda, a pomada, entende? A uma higienização mal feita. Depois desse material que vocês conseguiu, dessa aula, né, em si, que vocês conseguiram fazer para a gente, eu particularmente, hoje, nesse momento, eu consigo diferenciar uma DAI de uma alergia, entende? De uma lesão por pressão. Para mim ficou perfeito, esclarecidíssimo. Muito obrigada. Ah, que bom. Uma coisa que eu quero complementar aqui, que muitas vezes fala assim, o paciente está com alergia à fralda. Pensa que muitas vezes, quando você tem uma dermatite atópica por fralda, aonde tiver o contato da fralda, essa pele vai estar uma alteração de cor, aí vai depender do quão o paciente é alérgico à fralda, como se tivesse. É igual quando tá com um short de banho que toma sol e você tira e tá a marca do biquíni, tá a marca do calção.
quando o paciente faz alergia à fralda ou alergia a qualquer coisa que coloca que tá, é isso que vocês têm que ter na cabeça e vivenciar, entendeu? Às vezes, quando você tem já paciente com alergia a, como é que chama? As tiras da chinela havaiana. Parece que ele está com a chinela forever, que está sempre, porque está todo permeado ali aonde está o produto alérgico em contato com a pele, vai fazer essa resposta, tá? Então, aqui, ó, parar de chamar DAI apenas de assadura, né? Porque vai além disso. Às vezes, uma assadura pode ser uma DAI leve, né? E você está continuando chamando de assadura aquela DAI intensa, que já tem perda de epiderme, né? Já tem uma lesão instalada, você já tem pústula, né? Você tem sinal de infecção fúngica e você continua chamando de assadura. E o que é pior, o seu cuidado está ainda lá para a assadura. Está continuando deixando com fralda muito tempo, 2 fraldas, né? Então, isso. Evitar sabonete alcalino, fricção e misturas de pomada. Ok? Para isso também, né? A gente trouxe o cuidado com o sabonete do pH mais alto, que é o pH da pele é ácido, então fiquem atentos para isso, tá? Usar abordagem estruturada, limpar, proteger e cuidar, tá? E registrar e comunicar precocemente as alterações, tá? Então, viu, observou, não guarda para você. Não guarda para você, tá? Porque faça o seu registro, né? Tenha atento a isso para você. Enfermagem é a continuação do cuidado, né? Então, se você guardar para você, você não vai continuar, tá? Então, um resuminho final aqui. A DAI é uma dermatite de contato irritativa causada pela exposição da pele, à urina e às fezes, tá? Então, o manejo da incontinência é o carro primordial, igual na prevenção da lesão por pressão, é a mudança de decúbito, né? É o manejo da incontinência, tá? Então, é você fazer a redução desse tempo de exposição do irritante, seja fezes, seja urina, tá? Higiene suave, com produto de pH adequado e sem esfregar, tá? Proteção à hidratação, barreira correta e hidratação adequada, tá? Lembrando sempre que a melhor hidratação da pele é a de dentro para fora. Então, ficar atento à ingesta hídrica, claro, dentro das condições clínicas dos pacientes, se ele tem uma redução da ingesta, né? Ficar atento a isso, tá? Fralda e educação, fralda adequada e orientação ao cuidador, tá? Então, a gente fica muito atento, porque, assim, 2 fraldas, 3 fraldas, nossa, me dá até um mal-estar, sabe, de ver. Eu falo assim, mulher, ainda me perdoe os meninos que estão aqui, mas mulher, usar 2 fraldas é igual usar 2 absorventes. Que mulher, num período fluxo intenso, aguenta ficar com o absorvente encharcado? A fralda encharcada é a mesma coisa, tá? Então não faça para os outros que a gente não quer para a gente, né? Então, registre e reavaliação, documentação contínua e reavaliação sistematizada, tá? Então, você dar continuidade. Então, se você não dá a enfermagem é a continuidade do cuidado, o seu plantão é a continuidade do seu cuidado, né? Então, você pensar que eu sempre falo que, assim, o meu trabalho, do jeito que ele me abre portas, ele me fecha portas. Então, seja você o seu principal avaliador, sabe?
Porque se você não der e não ser muito sincero com os feedbacks de você para você mesmo, o risco da falha é muito maior, né, na efetividade desse cuidado.